bom dia para você. O Record News Rural está no ar. É preciso ter atenção na hora de preparar o solo para a próxima cultura. Depois de colher a segunda safra, a maioria dos produtores brasileiros já se prepara para começar um novo plantio de soja. A colheita da segunda safra em Goiás já está na reta final. Nesta fazenda em Rio Verde, foram plantados o sorgo e o milho. Mal termina a colheita desta safra, já começam os trabalhos para o plantio da próxima, que é conhecida como primeira safra. Aqui em Goiás, os produtores trabalham com a soja, mas como o plantio só pode ser realizado depois do vazio sanitário, este período até lá é usado para o preparo do solo. Analisar o solo, conhecer o nível de fertilidade e preparar já as práticas de correção e adubação. Esse planejamento em relação à correção e adubação vai ser muito importante para que se chegue na próxima safra com o solo preparado, sem faltar nenhum nutriente para a próxima cultura que vai ser estabelecida. Entre essas etapas estão a análise do solo para identificar a composição, pH, teores de nutrientes e deficiências do solo, permitindo a aplicação precisa de corretivos e fertilizantes. A correção da acidez, feita geralmente com a aplicação de calcário, aumentando a disponibilidade de nutrientes e promovendo o desenvolvimento radicular. Conhecendo a fertilidade, analisando o solo, a gente vai saber o quanto que a gente precisa estar aplicando de calcário, ajustando dose, fazendo essa reposição de calcário para áreas que já são plantadas, áreas mais antigas, também pensando em áreas novas, áreas de abertura, fazendo uma correção mais adequada. A adubação, seja com adubos orgânicos ou minerais, mas levando em consideração as necessidades da cultura, para fornecer os nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. A aração e gradagem, que são operações que visam o revolvimento e a descompactação do solo, melhorando a aeração, a infiltração da água e o desenvolvimento do sistema radicular. O nivelamento do terreno, que facilita a semeadura e a colheita, além de auxiliar na distribuição uniforme da água e dos nutrientes. E o controle de pragas e doenças, que podem prejudicar o desenvolvimento da cultura. Mas como o período de vazio sanitário é grande, cerca de 3 meses, o produtor precisa estudar o melhor momento para cada ação que será feita durante o processo de preparo do solo, para se evitar perdas e prejuízos. As tecnologias hoje ajudam muito, em trazer melhores práticas, melhores eficiências no uso desses insumos, tanto corretivos quanto fertilizantes. Um exemplo desse é o próprio mapeamento de solo, de fertilidade. Algumas outras práticas podem ajudar na conservação do solo, como a rotação de culturas, já que alternar diferentes plantas em um mesmo terreno ajuda a manter a saúde do solo. Já implementar práticas de conservação do solo, como o plantio em nível e o terraceamento, ajuda a prevenir a erosão e também a manter a água no solo. O planejamento do trânsito de máquinas e equipamentos agrícolas ajuda a reduzir a compactação do solo e também a preservar sua estrutura. Os preços do trigo seguem firmes, resultado do dólar em alta e da expectativa de safra menor. A semeadura do trigo já atingiu 91% da área destinada ao cultivo. Enquanto isso, os vendedores seguem acompanhando o desenvolvimento das lavouras. Isso porque, de acordo com levantamentos do CPEA, no Rio Grande do Sul e no Paraná, os valores do trigo seguem sustentados pela maior taxa de câmbio, que eleva a paridade de importação e a perspectiva de menor safra. Já os compradores estão adquirindo lotes conforme as oportunidades de mercado e buscando especialmente o produto importado. De acordo com pesquisadores do CPEA, em São Paulo houve uma maior retração compradora e, com isso, alguns vendedores acabaram cedendo à pressão. E tem mais dado de mercado. Os preços dos etanóis no mercado paulista registraram queda na semana passada. Enquanto isso, a média do açúcar cristal subiu. O ritmo de negócios de etanol segue lento, com distribuidoras adquirindo poucos volumes na expectativa de melhores oportunidades. Além disso, pesquisadores do CPEA explicam que o período de férias escolares tende a reduzir a necessidade de novas aquisições dos produtos das usinas. Assim, os preços dos etanóis no mercado paulista seguem em queda. Na semana passada, de acordo com levantamentos do CPEA, o indicador CPEA-Exalc do etanol hidratado
desmatado fechou em R$ 2,5239 o litro, uma queda de 1,1% em relação à do período anterior no estado de São Paulo. Para o anidro, a queda foi de 1,33%, com o indicador a R$ 2,9204 o litro. Já os preços médios do açúcar cristal registram um movimento contrário. Levantamentos do CPEA apontam alta nos valores na semana passada. A média do indicador, na cor incunsa de 130 a 180, teve alta de 2,11%, com a saca de 50 quilos sendo comercializada a R$ 118,77. Segundo o Centro de Pesquisas, em resposta às recentes quedas que já estavam causando preocupações com relação aos custos de produção, representantes de vendas das usinas seguiram firmes nos valores ofertados pelo cristal de melhor qualidade. O diagnóstico ultra precoce usando a técnica do Doppler ajuda pecuaristas no Agreste de Pernambuco. Essa técnica consiste basicamente em colocar um implante de progesterona para o gado de corte, de 12 a 14 dias após a inseminação artificial. E no gado de leite de 17 a 19 dias. A gente utiliza essa diferença de tempo porque na vaca de leite ela tem uma mortalidade embrionária um pouco maior, então a gente faz esse ajuste para a técnica diminuir a quantidade de animais que podem ser diagnosticados como falso positivos. Quais as vantagens que existem desse novo exame em relação aos métodos tradicionais? A principal vantagem é que o produtor ele vai ganhar tempo, porque com essa técnica você consegue inseminar uma vaca de corte 2 vezes em 22 dias, caso ela dê vazia no diagnóstico de gestação dupla com 20 dias, e numa vaca de leite, em torno aí de 28 dias, você consegue inseminar ela 2 vezes em um período de menos de 30 dias. A técnica tradicional, você teria que esperar aí no mínimo 28, 30 dias para poder fazer o diagnóstico e aí protocolar esse animal novamente para um protocolo de ATF, e esse animal voltaria a ser inseminado aí em torno de 40, 45 dias, dependendo do tipo do protocolo que você usa. Ele vai ter um lote mais padronizado de bezerros, consequentemente ele tem um melhor valor de revenda, ele consegue utilizar animais que são geneticamente superiores para inseminar esses animais. Consequentemente, ele vai ter um melhoramento genético mais rápido. Agora, se a vaca já havia sido inseminada alguns dias atrás, a utilização dessa nova técnica não pode prejudicar o resultado? Não, porque, vamos dar exemplo, uma vaca de corte. Com 12, 13, 14 dias, a vaca que ela está gestante, ela vai ter uma substância diferente no útero dela, que vai ser a produção do interferontal, que vai acontecer aí de 15 a 18 dias, quando essa vaca ela vai ter o reconhecimento materno da gestação. Então, esses hormônios que a gente faz com 12, 13 ou 14 dias, ele não vai afetar a gestação, porque essa substância, que é o interferontal, na vaca gestante, vai proteger a gestação. Um animal muito usado na lida nas fazendas, mas também se adapta à prática esportiva. O cavalo é versátil, mas é preciso cuidado na hora de montar. A Sofia se apaixonou pelo esporte aos 6 aninhos de idade. Agora, com a experiência de 6 anos no hipismo, a jovem Amazonas conta que antes de subir em um cavalo, ela investe em tempo de atenção na personalidade do animal. Você não pode, só montar e já sair correndo, vamos dizer assim. É como se ele fosse te entender, como se ele sabe. É a Sofia que tá me montando, então eu já sei como é que ela gosta, aí eu também sei como que o cavalo já se sente e como é, né? E o trato com o animal é importante para que cavaleiro ou Amazonas possam montar sem risco. O Rodrigo é veterinário e hoje faz exame de sangue no Logan para garantir o bem-estar do cavalo que está entrando na fase idosa. Respeito e cuidado rigoroso com os animais são primordiais, onde montaria é levado a sério. O manejo do cavalo vai influenciar muito aí no comportamento que ele tem sendo montado, né? O cavalo a gente tirou do meio selvagem dele, né? Ali onde ele vivia em amplos espaços, ele grameava muito, ele estava caminhando ali o tempo inteiro. Então,
O que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia é para a gente um pouco simular esse ambiente para o cavalo. Você soltar ele no piquete, que é um ambiente maior, que ele tem espaço para correr, que ele tem espaço para gramear, que ele tem contato com outros animais, porque isso acaba reduzindo o estresse do animal. O Túlio é instrutor no Aras MRZ. Ele diz que a procura pelo hipismo teve uma acelerada importante na pandemia. Muita gente quis se conectar mais com a natureza. Muita gente também encontra no cavalo terapia. Não é simplesmente vir e montar um cavalo e sair andando. A gente ensina aqui, primeiramente, o equilíbrio, tem que ter o contato com o cavalo, a gente ensina os direcionamentos do cavalo, né? E sempre com muito respeito ao cavalo. A gente tem que ter respeito ao animal. O Mauro, outro apaixonado por cavalos desde criança, montou o Aras, onde muita gente hoje tem contato com os animais e a natureza. Uma atividade acessível para quem busca praticar em locais controlados com instrutor e segurança. Essa aqui, por exemplo, é uma égua extremamente mansa, mas nada impede dela assustar. Passar um bicho, sair um passarinho, estourar uma bomba, é natural dela assustar. O Túlio vai então nos dar uma aula com as dicas de segurança necessárias na montaria. E tudo começa com os equipamentos adequados para o cavalo. Começa primeiro pela manta. Isso, a manta e em seguida a sela, tá bom? A gente coloca aqui a manta, né, para os dois lados, a sela. A gente coloca a sela sobre a manta. Tá, encaixadinho. Né? Isso, encaixado e na posição correta. Agora vamos lá para a pista. Então vamos para a pista. Vamos, derivada. Muito bom, é isso aí, ó. Importante lembrar que muita gente busca contato com a montaria em hotéis fazenda ou até no sítio do amigo ou conhecido. Quem é especialista na área reforça a necessidade de, sim, praticar essa atividade apaixonante. Não é um esporte, no começo, assim, um esporte teoricamente caro, é comparável à musculação, à natação. Você fazer uma aula de hipismo uma vez por semana não é nada proibitivo. E se a pessoa for aprofundando no esporte, que lógico, o esporte precisa de um investimento maior, mas para fazer aula não, a aula é bem tranquilo. O Record News Rural tem acompanhado de perto a expectativa dos exportadores do Brasil sobre a taxa de 50% anunciada pelos Estados Unidos e que deve ser aplicada a partir de 1º de agosto. Hoje, quem faz uma análise mais atualizada para a gente é a Carla Bene, que é economista, conselheira do Corecon São Paulo e professora da FGV. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com você. Professora, o Brasil se colocou numa posição de estamos abertos à negociação. Então, esse é um posicionamento importante, né? Porque havia lá no início aquele temor, será que a gente vai anunciar alguma retaliação? E, por enquanto, a postura é, vamos conversar. Sim, exatamente. O Brasil, ele é internacionalmente conhecido pela própria diplomacia, né? O Itamaraty, ele é conhecido no mundo todo. Então, nós sempre estamos dispostos a negociar, a sentar e conversar. Então, essa é a primeira questão. No entanto, Kelly, que mesmo quando a gente fala da lei da reciprocidade, o primeiro patamar da lei da reciprocidade é o diálogo. O segundo é acionar os organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo. E só o terceiro, definir com um comitê quais seriam as questões comerciais, aí sim as retaliações ou não, alíquotas que poderiam ser aplicadas. Então, negociar internacionalmente é uma característica do governo brasileiro. E tudo isso é importante porque fica a dúvida do que vai acontecer aqui no Brasil. Vamos olhar por duas vertentes. A primeira é a seguinte, que existe essa tendência. Olha, se a gente exporta menos, será que vai sobrar mais mercadoria para a gente, para o consumidor final, na verdade, pagar mais barato, né? Até que ponto isso é verdade ou não? E também, se for acontecer a tarifa, como é que fica, então, a geração de emprego, né? O emprego ele vai ser impactado? Sempre a gente pensa como se fosse uma câmera lenta, né?
Então, a gente precisa pensar, o exportador, ele vai exportar manga, pescado, carne, café, que é aquilo que os Estados Unidos acaba comprando, por exemplo. Quando você pensa nisso, ele não embarcou aquela mercadoria porque ele não sabe quanto tempo que vai demorar, aquilo está com problema, ele pode estar com um problema atual, no momento. Aí ele toma a decisão, vende para o mercado interno, quanto tempo que aquilo dura, se é perecível, se não é. Se ele consegue rapidamente passar essa fatia para outros fornecedores internacionais, enquanto isso tudo está acontecendo, você não vê nenhuma necessidade de você fazer demissão, porque no Brasil nós temos 2 itens muito caros: demissão e treinamento, porque depois se você tem que recontratar, sai muito caro para treinar. Então, especificamente, você pode ter até umas férias coletivas, num limite, nesse primeiro momento. Então, é importante a gente ter sempre bastante calma para não pegar uma linha, Kelly. Olha, então vai ter desemprego. Não, muita calma nessa hora. Pois é, muita calma nessa hora, até porque, claro, né, os Estados Unidos são muito importantes comercialmente falando para o Brasil, o segundo maior parceiro comercial, mas o Brasil também é uma potência com relação a vários produtos que, inclusive em relação ao café, por exemplo, os Estados Unidos nem produzem café, né? Então, veja, o Brasil é o maior exportador mundial de café, né? Maior produtor mundial, os Estados Unidos o maior consumidor. Hoje, 33% dos grãos de café consumidos pelos americanos vem justamente aqui do Brasil. Então, veja, se realmente não for anunciada nenhuma negociação antes de agosto, a gente pode entender que os Estados Unidos podem recuar de forma diferente a depender do produto? Sim, exatamente. Eles podem recuar a depender do produto e também podem colocar cotas, o que é muito comum. Lá no primeiro governo Trump, nós não fomos afetados com o aço nem com o alumínio, porque ele colocou uma cota que o Brasil se encaixou naquela cota porque isso interessava para os importadores americanos. Então, não adianta o Trump falar, se vocês vierem para cá, produzirem aqui, tragam suas indústrias para cá, que aí a gente não vai tarifar ninguém. Não dá para transferir a terra e o clima e os pés de café para lá, né, Kelly? Então, isso daí não acontece nessa medida. Então, sim, há já um movimento interno nos Estados Unidos e já aconteceu com um grande importador de suco de laranja. Ele já acionou o governo americano, ele está processando o governo americano com relação às tarifas. Pois é, a gente vai acompanhar isso muito de perto, né? Cada andamento de toda essa história aqui no Record News Rural. Agora, professora, veja, se a gente aqui ficar apreensivo, né? O mesmo acontece por parte das empresas norte-americanas que importam produtos aqui nossos. Agora, os Estados Unidos também estão numa situação delicada, porque o governo norte-americano não propôs uma taxa maior apenas para o nosso país. Qual que é o panorama hoje, professora? Ele fez, lá desde o dia da libertação, que foi aquele dia que ele apresentou aquela tabela de madeira lá, dizendo que ele ia taxar todo mundo, taxar 190 países. Aí ele recuou. Aí ele começou a fazer taxações específicas agora com envios de cartas. O modus operandi do governo Trump mudou. Ele passou a enviar cartas para os países, dando cada uma alegação diferente, dizendo o que ele ia sobretaxar, se ia ser 20%, 30%, e no caso o Brasil com os 50%. Mas como o Trump já tem um apelido que é que ele sempre recua, né, que é o apelido dele, a expectativa é que justamente como a gente, além dos 50%, Kelly, recebeu essa investigação que envolve PIX, 25 de março, desmatamento, tudo isso, e isso é um processo longo, isso já seja uma desculpa, entre aspas, para dar uma margem de espaço de tempo para dizer, então, em dia 1º de agosto nada vai acontecer, a gente vai esperar terminar a tal da investigação, se o Brasil teria
alguma movimentação que seria injusta, né? Olha, a palavra justiça ou injustiça é algo totalmente subjetivo. Mas isso pode ser um gancho, Kelly, para empurrar esse prazo. Mesmo no momento em que os Estados Unidos fazem uma pressão maior contra a Rússia para o fim da guerra na Ucrânia, eu digo porque o Brasil faz parte do BRICS, né? Tem relacionamentos comerciais com a Rússia e os Estados Unidos prometem uma taxa ainda maior para países com relações comerciais com Vladimir Putin. Exatamente aqui entra a seguinte pressão, né? Os BRICS, eles são um movimento com mais países, cada vez mais países, e essa conjunção hoje, ela já representa 40% do produto interno bruto do mundo. Então, vai ser muito difícil lutar contra os BRICS ou dizer que qualquer país que negocie com os BRICS vai ser sobretaxado, porque ele vai ter que sobretaxar todo mundo, e isso vai vir o efeito colateral para a própria economia americana. Então, por enquanto, a gente tem um grande jogo verborrágico, é muita ameaça, isso sim causa movimento, os países ficam todos preocupados, os exportadores estão preocupados e isso causa um movimento que leva a uma negociação. Só que até essa estratégia ela está esgotando. No entanto que hoje, se você parar para pensar, Kelly, os Estados Unidos eles têm perdido em grande medida a credibilidade, né? Hoje, se você depende fortemente na sua carteira de clientes os Estados Unidos como mercado exportador, você já está precisando repensar se você pode continuar confiando, porque já imaginou que serão 4 anos de governo Trump? Agora, professora, isso tudo inclui também a União Europeia, que também pode ser taxada, está esperando ali um momento para ver o que vai acontecer. Então, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente esse panorama. São cerca de 190 países, é isso, que podem receber alguma taxação. E até agora, qual que é o desempenho do governo norte-americano para fechar algum acordo? O desempenho dele, nesses 6 meses, ele tem sido baixíssimo, porque ele, inclusive, anunciou 90 acordos em 90 dias, dizendo que ele faria um acordo por dia com aquele tarifaço inicial. Ele vou ameaçar todo mundo e eu vou apresentar 90 acordos comerciais que serão interessantes para os Estados Unidos. A raiz disso é a seguinte: eu vou implodir o multilateralismo e aí eu passo a negociar 1 a 1, porque no 1 a 1 eu sou mais forte. Então, no bilateral, os Estados Unidos é mais forte. Então, ele prefere esse tipo de negociação. Hoje, o que ele conseguiu? Ele conseguiu só 3 acordos, como a gente já tinha dito, China, Reino Unido e Vietnã, só acordo com esses 3, e o resto ele está patinando. Então, há também uma pressão interna nos Estados Unidos para o público dele, que é o seguinte: cadê os acordos todos que você tinha prometido, né? E a expectativa de uma reação inflacionária para o segundo semestre já está começando a afetar a popularidade do Trump. Então, aqui são os pratos que ele vai ter que equilibrar. E tudo isso talvez possa ajudar, então, realmente que saia do papel, ou, na verdade, que venha à tona uma renegociação, uma revisão para não aplicação dessa tarifa de 50%. Agora, quando a gente fala, então, de relação comercial, gostaria de só enaltecer que realmente a China tem um peso muito importante para o nosso país. E o Brasil vai criar uma agência tributária aduaneira na China. O Ministério da Fazenda afirma que a iniciativa é considerada estratégica pela Receita Federal desde 2023, que o processo não tem motivação política e é necessário pelo fluxo crescente de mercadorias entre os 2 países, professora. Sim, aliás, esse tem um nome bem sofisticado, chama adidância tributária e aduaneira. Ou seja, são postos avançados do fisco brasileiro em outros países. Não é o primeiro, esse será o 5º. Nos anos 2000, o Brasil inaugurou uma unidade em Washington, outra em Buenos Aires.
Em 2002, ele inaugurou mais 2 unidades, uma no Paraguai e outra no Uruguai. E desde 2009, Kelly, esse ponto que você falou é importantíssimo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Então, se você pensar de 2009 até 2023, foi um longo tempo. Até esse posto avançado já poderia estar até pronto. As negociações começaram no ano 2023, na verdade, e a implementação provavelmente vem agora. E aí nós temos algumas vantagens aí, que é uma facilidade de entendimento de processo tributário, burocrático, você já resolve na hora. Então a ideia é justamente desembaraçar a mercadoria com menos burocracia. Pois é, e também acho que facilitar o entendimento das leis dos dois países. Obviamente, para quem exporta, pode diminuir inclusive a burocracia, né, professora? Sim, exatamente. Isso daí é importantíssimo. O Brasil precisa ter vários postos avançados no mundo todo, justamente para que a gente consiga receber as mercadorias com melhor qualidade. Inclusive, isso tende a diminuir evasão fiscal, contrabando. E além do que, para quando você vai exportar, imagine que você resolve ser um exportador. Fica muito mais fácil esse processo burocrático todo quando você tem um posto avançado da Receita Federal no outro país. Então, essa é uma notícia excelente para todo mundo, até para a gente que compra produto importado. Pois é, e a gente sempre aqui está trazendo as informações para analisar tudo, trazer melhor informação para quem acompanha o Record News Rural, contando sempre com os melhores especialistas. Muito obrigada, professora. Um bom dia. Até a próxima. Obrigada. Ótimo dia para vocês. Até a próxima. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.